Maravilha, que filmaço! A Mulher Maravilha ela foi criada por um psicólogo chamado Dr. William Moulton Marston. Para quem não sabe, um dos possíveis inventores do detector de mentiras. O que algumas pessoas especulam que seja uma de suas fontes de inspiração para criar o laço mágico. Desde o início de sua criação, ela foi sofrendo diversos tipos de alterações, né? Como, por exemplo, a primeira versão dela, ela tinha uma fraqueza muito peculiar, né? Ela perdia os poderes dela se ela fosse enlaçada, né? Um hogtie da vida. Bom, o cara era psicólogo, vamos só relevar o que se passava na cabeça dele, né? E com o passar dos anos, ela foi reformulada diversas vezes, né? Assim como todos os outros personagens de época, ganhando cada vez mais personalidade, cada vez mais força, né? Não só com relação à força física, quanto força em sua própria personalidade, transformando no que é hoje em dia. Muita gente falou que depois de diversos fracassos, né, as tentativas de trazer um personagem feminino para as telonas, né, nós já tínhamos alguns bons exemplos de séries com protagonistas femininas, né, mas para a tela grande nós tínhamos algumas personagens e alguns filmes que não eram tão bem sucedidos, pelo menos na época, e que também não tinha uma visibilidade tão grande nos cinemas quanto nós temos hoje em dia. Então, trazer uma super-heroína para as telas era um desafio devido a diversos problemas, e alguns deles, né, principalmente alguns deles, problemas da nossa própria sociedade, né? Então, trazê-la, né, com essa força que ela conseguiu fazer nos cinemas foi um sucesso, foi uma coisa maravilhosa. Não só para ela, mas para outros personagens que virão. Dirigido por Patty Jenkins e escrito por Geoff Johns, esse filme teve tudo para ser um filme maravilhoso, e foi. O roteiro fechado, né, ele teve início, meio e fim, né, ele não teve uma forma dúbia de ser escrita. Todo o percorrer da Mulher Maravilha foi artístico, né, foi desde o começo, né, do seu primeiro contato com a humanidade, né, o mundo externo, até o fim, né, onde que ela foi perdendo a inocência que era mantida e protegida na ilha, até o momento em que ela conseguiu ver o que era a humanidade. E tudo isso daí foi mostrado ao longo do filme. Então o roteiro ele foi muito bem construído nesse ponto. Sem contar que ele expande cada vez mais o universo DC, afinal de contas. No filme da Mulher Maravilha você encontra deuses, né? Afinal de contas, o que seriam essas criaturas? Apesar de não ter uma explicação muito clara sobre o que eles são, né? Se eles são alguns tipos de meta-humanos ou algo do tipo, ou se eles são alienígenas. Bom, ou se eles são só simplesmente criaturas místicas, né? Independente da explicação, eles existem. Então você não sabe se pode existir outros, né, ao longo do universo expandido. Principalmente porque mais pra frente nós vamos ver Capitão Marvel no cinema. Então, se nós tivermos alguma coisa relacionada, eu poderia colocar o grande mago Shazam, por exemplo. Uma coisa notada é que teve pouca referência, né, para muitos fãs de quadrinhos. Uma das cenas clássicas é a cena do sorvete, né, que foi uma das suas primeiras aparições no 952, que foi sensacional. E a cena pelo menos levemente, né, a cena da criança, onde que ela vê a criança, quer entrar em contato com a criança, né? E isso daí inclui muita coisa mais lá pra frente, principalmente um dos maiores dilemas, né, da Mulher Maravilha, onde que ela, por ser imortal, por algum sistema louco pelo fato dela ter sido criada, como ela foi criada e tudo mais, ela não pode ter filha sem perder a imortalidade. Então ela fica sempre nesse dilema, pelo menos em algumas de suas versões, esse dilema sempre está existente. Falando da imortalidade dela, um ponto em específico, né, uma sequência de cenas em específica que foi maravilhosa para explicar como que a vida é efêmera perto do que ela é. Afinal de contas, estamos falando de uma guerreira amazônica imortal com centenas e centenas de anos. É a No Man's Land, né, onde que vira o grande PVP da guerra, né? Onde que lá ela se transforma, né, na super-heroína que ela está destinada a ser, e com isso ela consegue liberar os outros soldados para o front, né, para o resto de uma cidade onde estava perto, por conta de uma situação muito específica. Com isso, ela consegue chegar, salvar as pessoas que estavam na cidade, né? À noite a cidade faz uma festa e tudo mais, uma cena bonita,
né, um pequeno alívio, né, no meio da cidade, depois de tanta tensão, para algumas sequências depois, aquela cidade, por conta de uma falha de um homem, né, afinal de contas, o filme ele se trata inteiro, né, sobre a perda da inocência da Mulher Maravilha com relação à humanidade, né, a mankind. Então nós estamos falando do mundo dos homens em si. Então, um dos maiores erros, né, em onde que ela viu como que a vida é efêmera, foi justamente quando ele errou, e com isso uma consequência. E como consequência, aquela cidade que eles tinham salvado virou pó, né, por causa do gás mostarda. E é justamente nessa cena, justamente nessa sequência, que ela perde a sua inocência, né? Ela fica em um desencanto enorme com relação a como que as coisas funcionam no mundo exterior, né? Justamente mostra algumas coisas que não estavam nos livros dela. E essas cenas de desilusão foram tão bem construídas, tão bem minuciosas, né? Onde que no começo você vê a Diana pensando num mundo preto e branco, né? Onde que você tem o bem e o mal de maneiras bem claras, e que no final do filme você vê que a Diana, ela aparece, né, vendo um mundo um pouco mais cinza, né? Com a saída de sua zona de conforto, né, da Ilha Paraíso, ela começou a ver um pouco mais da humanidade, mais do que os seus livros poderiam falar, né? Então, com isso, ela começou a entrar em um certo momento de desencanto com a humanidade. E com esse ponto, né, esse exato ponto, que ela decidiu pensar no retiro. Provavelmente foi por conta dessas pequenas desilusões com o ser humano. E quando nós falamos de pequeno retiro para quem tem 600, 700, 800 anos, 100 anos não é tanta coisa assim, né? 100 anos é um sopro. Para um imortal, 100 anos é um sopro. Com relação à trilha sonora, eles conseguiram misturar muito bem o que eles fizeram no Batman vs Superman, né, para parte dela, com algumas trilhas sonoras típicas de guerra, né, de filmes de guerra. Então, com essa amálgama dessas duas partes, eles conseguiram criar umas situações de tensão. Eles conseguiram mesclar bem a parte auditiva com a parte visual, né? Uma complementava a outra de maneira sensacional. E com relação ao antagonista final, né, a grande revelação do vilão, por mais que não tenha sido uma surpresa para algumas pessoas, né? Afinal de contas, quem está acostumado a assistir esse tipo de filme, né, a ver esse tipo de mídia, já sabe bem que tem um grande plot twist no final, costuma ter, né? Mas para quem não está acostumado, e principalmente pelo ponto de vista da Diana, que esse daí é o principal no filme, é o ponto de vista dela com relação a todo o resto da humanidade. Então, como eu falei anteriormente, se você começa com um ponto de vista preto e branco, você não vai ter algumas sutilezas, né, uma malícia, né, para perceber que algumas pessoas podem estar tentando enganar. Então, justamente desse ponto de vista, você vê que ela acredita, né, nas pessoas, ela acredita no meio, porque afinal de contas é tudo novo para ela. Então você vê esse ar de inocência. Então essas quebras de inocência que foram tendo ao longo do filme nos leva para o vilão final, né, onde que ele mostra justamente que o mundo não é bem o que a mãe e as irmãs amazonas falam, e que ela deveria se juntar a ele, pererê, paraná, todas essas coisas que um antagonista costuma falar, principalmente para alguns heróis. E ela, como heroína, né, como super-heroína, como a protagonista da história, ela tinha que escolher. Ela fez a escolha, que foi o ponto máximo, né, da decisão dela, do ano zero dela. Afinal de contas, esse filme é justamente o ano zero dela, em que ela se corrompe, né, ela se deixa levar por esse mundo, ou ela decide fazer alguma coisa a respeito. E justamente o não se corromper, o entrar em conflito, mesmo quando o meio é corrupto, mesmo quando o meio é cruel, é o que faz dela heroína naquele momento. E nos momentos posteriores, óbvio, mas esse momento é o ponto decisivo. Eu ainda acredito que ele possa voltar futuramente, afinal de contas a gente não faz ideia mais ou menos como é que funciona a mecânica de divindade
no universo DC dos cinemas. Então, se ele for, por exemplo, como uma presença ou como um espírito, né, como a própria magia é pro Esquadrão Suicida, que é uma expansão do universo DC nos cinemas, se seguir por essa linha de raciocínio, ele pode ter alguma aparição lá na frente, né, como uma sequência direta dos filmes. Afinal de contas, ele é um dos principais vilões da Mulher Maravilha, então há uma probabilidade disso daí acontecer. Enfim, o filme ele é excelente, o filme é maravilhoso. Ele conseguiu saciar toda a minha hype que eu tava por ele. Afinal de contas, eu tava com uma hype muito alta por esse filme. E ele sempre me mostra, assim como o próprio Esquadrão Suicida, que foi um filme morno, mas mostrou isso daí bastante, que eles estão expandindo cada vez mais o universo DC no cinema, justamente para poder ter mais oportunidades, né, para eles conseguirem criar mais coisas ali. Então eles estão dando algumas dicas ao longo dos filmes para podermos ver que eles não estão de brincadeira quando eles falam que vão pegar pesado com isso. Então acredito que o filme da Liga da Justiça, né, que ainda sai no final desse ano, ele vai ter essa mesma pegada. Fiquem de olho, eu acredito que vai ser a mesma hype, a mesma força que Mulher Maravilha veio. Apesar de Mulher Maravilha ser um filme muito importante para a nossa época, que afinal de contas é um filme de super-heróis, onde que teve uma mulher como protagonista, por mais que isso daí não seja novo nos cinemas, nós estamos num ponto bem diferente, né, da mídia, né, hoje em dia, onde que nós temos muito mais espectadores, nós temos muito mais meios de informação, e isso daí conta muito, muito, muito com relação a como que nós podemos ver esse tipo de personagem, né? Então, ou um personagem ele pode levantar, né, uma série inteira de filmes, ou ele pode derrubar, né, botar abaixo toda aquela saga, né? E isso daí às vezes com apenas um filme, às vezes apenas com um gesto. Então nós vemos o quanto que isso daí é importante, o quanto que Mulher Maravilha foi importante, né? Tanto não só para DC, quanto para a história de filmes de super-heróis em geral. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, deem aquele like maroto, compartilhem e falem pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Se vocês ainda não assistiram, eu recomendo que vão urgentemente, porque esse filme é sensacional, uma oportunidade única de você assistir no cinema. É história televisionada, praticamente. História da mídia televisionada, praticamente. Então, vamos lá. Muito obrigado e até a próxima.